Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, uma emoção imensa todas as vezes que eu vou gravar algum vídeo. Então, para você que passa por problemas de drogadição, para você que passa por muitos conflitos, quer seja dentro da área da depressão, quer seja dentro da área do medo, quer seja dentro da hipocrisia, do vitimismo, não importa qual seja o seu problema. Nós estamos aqui para a gente, com o nosso olhar na janela da sua alma, da minha alma e da nossa alma, nós buscarmos entender qual que é esse processo, por que esse processo se dá. Então hoje nós temos muito na internet falando que quando nós vibramos só na gratidão, ou que nós vibramos na alegria, ou que nós modificamos o nosso padrão mental, nós então podemos criar uma realidade diferente, portanto nós podemos ter uma vida melhor. Eu concordo com tudo isso, mas é interessante que nós possamos entender por que às vezes é tão difícil para nós modificarmos essa vibração. Porque nós ainda estamos com o nosso olhar dentro única e exclusivamente do nosso passado. E do nosso passado de uma forma holística, não só dessa existência, mas de existências outras que nos condicionaram profundamente e que lançaram raízes profundas em nosso ser, em nosso psiquismo. Então nós temos a dificuldade de tirar isso de nós. Jiddu Krishnamurti é um filósofo e um iluminado, um escritor maravilhoso, que eu admiro muito o pensamento dele, concordo muito com a forma que ele traz. É uma investigação. Nós temos que fazer uma investigação em nós mesmos, para que a gente possa entender o processo. Porque quando há o conflito em nós ainda, em qualquer ordem, criando um caos, criando uma desordem, então aquilo não está resolvido em nós. Então, por exemplo, as pessoas que trazem ajudas para reprogramação mental, elas dizem que nós precisamos modificar essa vibração, realmente precisamos modificar essa vibração. E o que elas colocam? Que a gente tem que se limpar para realizar um alinhamento, vamos dizer assim, quântico, né? Com a nossa mente, com o nosso sentimento e com as nossas emoções, né? Com as nossas ações. É realmente dessa forma, mas o nosso olhar é que nós possamos entender o que é essa limpeza, para que nós possamos realinhar conosco mesmo, criar uma realidade diferente. É interessante que nós nos investiguemos. Por que então que eu estou preso à droga? Por que então eu estou preso ao vitimismo, ao medo, à escassez ou qualquer outro sintoma que vai me trazer angústia, que vai me trazer conflito? Por que que eu ainda tenho isto? Então é interessante que é aí que o bicho pega. É nesse ponto que nós queremos olhar e lançar a nossa sementinha no seu coração, para que a gente possa começar a entender. Então vamos lá. Em outro vídeo passado, inclusive, eu comecei a comentar sobre isso. O que acontece? Nós ficamos prisioneiros do nosso pensamento. O que é o nosso pensamento? O nosso pensamento é matéria. Por ele ser matéria, ele está condicionado ao passado, porque todo pensamento que vem em nossa mente é fruto de nossas lembranças ou de imagens que nós criamos e condicionamos. Então, nós precisamos investigar. Por que precisamos investigar, como o Jiddu Krishnamurti coloca? É porque essa não é uma receita de bolo.
essa não é a receita de técnica, porque, como ele próprio diz, eu não sou seu guru. Como ele próprio diz, é sem discípulo e sem instrutor. É o olhar para você mesmo, para suas emoções, para os seus pensamentos, porque nós ficamos condicionados a conceitos, leis e religiões e todas as ordens de condicionamentos, e nós ficamos aprisionados ali. Bem interessante, um exemplo que ele coloca no momento que ele estava em um momento educativo, né, e a sua forma descontraída de passar o seu conhecimento, e dentro da investigação ele estava conversando com adolescentes, e ali ele estava buscando exatamente isso, essa investigação. E interessante que essas crianças, elas eram muito inteligentes, e ele sempre levando, ele muito mais inteligente, claro, levando elas a pesquisar. Em cada pergunta, ele sempre, esse foi o seu método de ensinamento. Vamos investigar porque sentimos isso. Então, vamos dar um exemplo, na área da educação, um exemplo. Então, o exemplo que ele deu, o aluno está na sala de aula e a professora chama a atenção para a tarefa do dia, e o aluno não consegue se concentrar naquele tema, porque ele quer olhar a lagartixa que está na parede. Então, a professora traz ele novamente para o aprendizado, né, aprendizado do dia, e chama a atenção daquele aluno para que ele preste atenção no estudo. E chama a atenção de uma forma, às vezes, né, a forma que ela entendeu, que ela aprendeu, e quer tirar a atenção desse aluno da lagartixa que está na parede. Então, o que acontece? O que Jiddu Krishnamurti, nesse momento, ele colocou? O que você faria? Perguntou para o adolescente. Você voltaria para o estudo? O que você faria? Ele falou, aí ele disse, né? Daria atenção à minha professora? E ele disse, então, se eu fosse o seu professor, olha que interessante, se eu fosse o seu professor, eu iria junto com você estudar sobre a lagartixa. Então nós iríamos olhar quantas patas ela teria, como que eram os olhos, qual que era a pele, o tom da pele, e iríamos então saciar em nós, neste momento ou no seu momento, o seu interesse pela lagartixa. Mas então o que nós fazemos? Vamos analisar a postura desse professor, por exemplo. Por que ela quer chamar a atenção para o estudo? Né? Então, assim, aí nós vamos buscar um outro movimento, uma outra pesquisa, um outro questionamento, porque ela tem pressa para dar aula em outro lugar, ou porque tem um compromisso, ou porque. E nós ficamos presos sempre aos condicionamentos. Então, para que nós possamos nos libertar, ou seja, termos real liberdade, nós precisamos nos conhecer, para que a gente possa gerar toda essa limpeza no nosso campo psíquico, no nosso campo emocional, para que a gente possa realmente co-criar uma realidade fantástica na nossa vida. Esse alinhamento, essa limpeza, ela tem que ser feita por nós mesmos, dentro de uma investigação íntima em nós, íntima, para que nós não geremos o conflito, porque todas as vezes, quem sabe que formos olhar uma lagartixa, nós vamos olhar ela e vamos ficar com aquela curiosidade, vamos perder cada vez mais um tempo, um conflito dentro
daquilo que nós queríamos ter olhado e não olhamos. Então, a forma que nós temos para que a gente possa acalmar, sem querer condicionar, é nos libertarmos de qualquer autoridade. Qualquer autoridade no campo religioso, qualquer autoridade no campo político, qualquer autoridade no campo da educação, qualquer autoridade em todos os setores. Porque se nós formos pela autoridade, nós estamos ainda nos condicionamentos. Nós estamos pelaquela linha que foi nos trazida. Nós não verificamos a nossa investigação, não verificamos, por exemplo, por que nesse momento eu utilizo essa substância química e estou presa a ela e não consigo me libertar. Então, precisa-se conhecer o porquê que aquilo te levou a você ficar preso àquele sexo sem amor, né? Naquele casamento que você às vezes fica preso anos e anos e não entende e causa sofrimento, e também tem um sofrimento e um conflito íntimo sempre e sempre, e você não consegue porque tem medo da solidão. Então, dentro da investigação, você tem que analisar todos esses fatores. Por exemplo, por que eu tenho medo de ficar só? Por que eu não gosto de ficar em nenhum momento sozinho, né? Então essa solidão é quando eu encontro comigo mesmo e eu tenho medo do que eu vou encontrar? Eu tenho medo de encontrar, por exemplo, uma violência em mim? E se eu encontrar essa violência, quando ela se dá e por que ela se dá? E se o conflito existe, quando ele inicia ou por que ele inicia? Nós construímos imagens em nós do outro, nesse espelho neurônio, e nós criamos então conflitos no nosso trabalho material, no nosso trabalho espiritual, na nossa sociedade, porque nós imaginamos que seja daquela forma. Mas na verdade o olhar tem que ser interno. Tudo isso que você vê fora, você tem que trabalhar em si. Então, nesse momento que você busca esse sentido de violência, por exemplo, e fala, eu faço isso porque isso me acalma. Porque você precisa de se acalmar. Você tem conflito? Porque então você está em conflito. O que te leva a esse desequilíbrio, a esse desconforto? Então, quando você vai fazendo esses movimentos íntimos, internos, e olhando para si mesmo, e que vai entendendo o processo, isso é meu, isso não é separado, porque o olhar do observador não tem que ser aquele olhar do observador que a gente olha parecendo que está assistindo um filme que é uma terceira pessoa. Não pode ser separação, não pode haver separação. O olhar do observador é se colocar, eu sinto isso e isso é meu. Então, nessa situação, é o meu ego que está inflado, ou é o meu ego que se sentiu incomodado, ou é uma sombra que eu trago em mim. Eu tenho que acolher isso e entender que isso é meu, é patrimônio meu. Para isso eu tenho que estar fora de qualquer autoridade. Para isso eu tenho que realmente olhar a lagartixa na parede. Eu tenho que entender e é sem constrangimento. É sem julgamento. Porque o julgamento traz sentimento de culpa. O julgamento traz sentimentos que vão te incomodar, que vai baixar cada vez mais a sua vibração e mais você vai buscar as ferramentas
principalmente se você é um dependente químico dentro dessa dependência química. Se você é um codependente, você vai buscar mais ferramentas dentro dessa codependência. Mas o conflito não cessa, porque você não investiga a causa. E fica refém. E fica refém de várias armadilhas outras. Refém de uma auto-obsessão. Refém de obsessões espirituais também. Porque somos complexos. Somos espíritos. Irradiamos a nossa energia, a nossa assinatura energética. Nós irradiamos. Então é muito fácil ler o nosso psiquismo enquanto estamos aqui no corpo da carne e outros irmãos não estão. Então ficamos joguetes de determinadas situações, prisioneiros por determinados comportamentos e condicionamentos que podemos nos libertar. E a forma de nos libertar é nos autoconhecendo. É realmente esvaziando a nossa mente de toda e qualquer autoridade. Esvaziando a nossa mente de todo e qualquer conceito. Nós temos que desconstruir esse homem velho. Veja bem, ele é o nosso alicerce, mas nós precisamos desconstruir os conceitos, desconstruir os paradigmas, todo esse movimento que traz em nós esses sentimentos de angústia, né? Esses sentimentos que prejudicam a nós, que estamos aqui nesse grande planeta maravilhoso, com a finalidade de vibrarmos diferente, conhecermos diferente. Então, até o nosso Deus, o olhar que nós temos para o nosso Deus, nós temos que entender que existe toda uma inteligência suprema e criadora do universo, mas que nós precisamos somar com tudo isso positivamente. A escolha é nossa, porque dependendo do que nós vibramos, nós estamos somando de que forma? Enquanto nós escolhemos ou condenamos autoridades que governam, o que eu faço comigo mesmo? Eu me implodo todos os dias, eu me implodo a todos os momentos, eu quero uma morte em vida. Então, se eu sou violento, se eu sou vítima, se eu sou hipócrita, se eu sou tudo isso gera conflito em mim. Se eu sou um dependente químico, eu estou me implodindo todos os dias. Porque, na verdade, eu deixo de olhar para mim mesmo e ver o que me faz realmente feliz. Porque eu não preciso da autoridade, nem da autoridade da substância. Eu sou completo. Eu sou um espírito divino. Então, no momento que eu busco verdadeiramente esse olhar, que eu investigo verdadeiramente os meus comportamentos e o que me leva a ter aquele comportamento sem o outro. Sem o outro não pode. A investigação é eu comigo. É sem o guru. É sem o discípulo. É sem o instrutor. É uma investigação única sua, para que você tenha plena liberdade de consciência. Isso é um alinhamento. Isso é um alinhamento de mente e coração. E automaticamente, quando você se equilibra, se conhece, por isso que é
tão importante, por isso que tantas pessoas falam no autodescobrimento. Porque quando você se conhece, você não fica mais amarrado. Porque é isso que tudo isso faz, né? Todos esses conflitos, todas essas dependências, todos esses condicionamentos te amarram de uma forma que você, um espírito de luz, fica ali amarrado e se sente vitimizado e se sente incapaz e tem um imenso poder. Investigue-se. Investigue-se e descubra quem você é. E você pode começar agora. O passado não interessa. É agora. É presente. É já. Vamos junto, então, nos autoconhecermos? Essa é a proposta do nosso canal. Nós, então, somando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fazermos uma diferença. Porque se eu mudo, tudo muda. Se eu modifico minha forma de vibrar, tudo ao meu redor também. É automático. Vamos acreditar que somos capazes. Então, fica aí o nosso convite no dia de hoje, para que você tenha um olhar para você mesmo, para que você investigue os seus condicionamentos. Se livre, vá para a liberdade. Vá viver a sua plenitude. Vá fazer o que você veio para fazer. Ser feliz. Você merece. Não fique preso aos condicionamentos. Seja o autor da sua própria história. Espero que eu possa ter auxiliado esse movimento, ajudado de alguma forma que você, eu e todos nós possamos ter um outro olhar sobre nós mesmos. Elisete na Janela da Alma, um beijo de luz no seu coração. Fique em paz.